Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Não há nada mais surpreendedor do que os sonhos de Deus. Muitas vezes temos a mera ilusão de que foram nossos sonhos, quando na realidade foi Ele, o Deus Todo-Poderoso, que sonhou por nós e plantou em nosso simples e humilde coração. Pois quando pensamos na grandeza do sonho, não acreditamos que nosso coração seja capaz de suportá-lo e de tão insignificante que somos, possamos realizá-lo. Mas é exatamente desta forma que Deus faz, para que possamos entender este amor tão grandioso e tão misericordioso que Ele sente por nós e nos agracia com suas vontades em nossa vida. Esta história que será contada agora é de um simples garoto que nasceu no sertão, no interior do Nordeste, precisamente na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Filho de Maria Isabel e Antônio Carlos, deste nobre casal foram gerados 5 filhos. Somente um permanece vivo até os dias de hoje, que tem como nome André Ricardo. E conhecendo um pouco do nosso Deus, já sabemos que por este detalhe, de ser o único sobrevivente entre os 5 filhos, existe algo de especial nele. Ou seja, o chamado de Deus. O chamado de Deus. Para servi-lo em espírito e em verdade. E assim tem sido a sua caminhada com Deus. Ainda muito garoto, recebeu de Deus uma promessa. Promessa esta que na época era como se fosse impossível diante da realidade que ele vivia. Morando no interior, vivendo com dificuldades em todas as áreas da sua vida e de sua simples família, principalmente com o maior desafio, que era exatamente o da sobrevivência. Mas a promessa era daquele que é fiel, do Senhor, do soberano, do Deus do impossível. E não de um político, de um parente ou de um conhecido, mas de um Deus que já tinha todo um projeto de vida para este jovem. Por ser uma das primeiras promessas a ser ouvidas, esta lhe marcou muito, pois grande era a impossibilidade dela ser cumprida diante da sua vida diária. Esta promessa se referia a uma formatura, que ele concluiria uma faculdade, e para aquele que ouvia a promessa, mesmo sabendo da grandeza do seu Deus, sua realidade tão dura parecia tão distante, que tudo um dia chegasse a se realizar. Durante sua jornada de vida, o Senhor começou a desenhar essa rota. Começando tirando-lhe da companhia familiar aos 17 anos. Vivendo como um andarilho, ainda sem rumo, mas caminhando conforme a direção de Deus. E no meio desta caminhada, muitas pedras foram atiradas, muitas calúnias levantadas. Mas o silêncio era sua defesa, pois ele sabia que o seu Deus sondava o seu coração e o conhecia melhor do que ninguém. E assim foram se passando os anos. A intimidade com a palavra de Deus foi sendo aperfeiçoada. As experiências da vida foram lhe moldando, mas o principal prevalecia: um caráter cristão. Caráter este que lhe serviu e lhe serve até hoje de credibilidade como servo, homem, pastor de ovelhas, amigo, filho e esposo. E nesta jornada de vida, o Senhor o fez viajar para o exterior, para o interior. Preparou uma esposa, Rosiane, em que concretizara o sonho do casamento, da construção de um lar, em 20 de novembro de 2010. Mas a promessa que parecia ter ficado tão longe da realidade, começava a se cumprir. E com muito sacrifício ela foi concluída passo a passo. E finalmente hoje, estamos aqui, para todos em uma só fé, parabenizar a este homem de Deus, que admiramos e amamos tanto, por tudo que ele é como ser humano, como pastor de ovelhas e como amigo, para lhe dizer: parabéns ao nosso querido formando, Pastor André. Que o Senhor o capacite cada vez mais a ter conhecimento e sabedoria para cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E os nossos eternos agradecimentos ao nosso Deus por poder usufruir da sua amizade e do seu convívio.